Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise semanal para touros, ursos e robôs. E olha que semana, hein? Foi uma verdadeira montanha-russa. Começou com um clima de pânico e terminou com um recorde histórico que, sinceramente, parecia impossível. Então, vamos mergulhar fundo para entender como essa virada espetacular aconteceu. Pois é, no meio da semana o clima era exatamente esse. Essa citação ela resume perfeitamente a ansiedade que tomou conta do mercado na quinta-feira. E o gatilho foi bem claro: o mundo das criptomoedas. A partir daí foi um efeito dominó que a gente vai detalhar agora. O começo da semana foi tenso, com um pessimismo bem forte no ar. E não foi só uma coisinha não, foi uma combinação de vários fatores que deixou todo mundo com o pé atrás em estado de alerta máximo. O estopim foi esse aí. O Bitcoin teve uma queda bem abrupta, sabe, rompeu aquele nível super importante dos US$ 64.000 e isso acendeu um baita sinal vermelho. Juntando isso com uma queda forte na prata, pronto, criou-se aquele clima de aversão ao risco, o famoso risk-off, onde o pessoal corre de ativos mais voláteis. E o problema é que não foi só o Bitcoin. Vários fatores se juntaram para criar a tempestade perfeita. A prata, por exemplo, sofreu uma pressão de venda enorme. Ao mesmo tempo, saíram dados de emprego nos Estados Unidos, mostrando o maior número de demissões para o mês de janeiro desde a crise financeira. E para completar, cresceu aquele medo de que a inteligência artificial pudesse, na verdade, prejudicar algumas empresas de software. E aqui a gente vê o resultado prático de todo esse medo. Quinta-feira foi um dia de quedas fortes nos principais índices americanos. O Nasdaq, que tem mais peso de tecnologia, foi o que mais apanhou, caindo mais de 1,5%. O cenário era bem pessimista. Só que, como a gente sempre diz, o mercado é imprevisível. De repente, a sexta-feira chegou e trouxe uma das viradas mais espetaculares dos últimos tempos. Uma virada que acabou num marco histórico para um dos índices mais tradicionais do mundo. E aqui está o número do dia. Ou quem sabe do ano, 50.115,67. Pela primeira vez na história, o índice Dow Jones fechou acima da marca dos 50.000 pontos. É um feito, uau, simplesmente impressionante e que virou o jogo completamente. Agora, olha só a força dessa recuperação. O Dow Jones subiu quase 2,5%. O S&P 500 e o Nasdaq também não ficaram para trás, com ganhos expressivos, perto de 2%. Basicamente, o pânico de quinta foi engolido por uma onda gigantesca de otimismo e compras. Mas, se a gente olhar o resultado da semana inteira, a história fica um pouco mais complexa. Mesmo com essa super alta na sexta, o Nasdaq, que é mais focado em tecnologia, fechou a semana no vermelho. Já o Dow Jones, com empresas mais tradicionais, subiu. Isso mostra uma coisa importante: os investidores estão reavaliando onde colocar o dinheiro. E essa reavaliação, essa recalibração, aconteceu em duas frentes. De um lado, a gente viu o capital migrando para setores mais cíclicos, mais tradicionais, como o industrial, com a Caterpillar, e o financeiro, com o Goldman Sachs. Mas, do outro lado, gigantes da tecnologia que tinham apanhado, como Nvidia e Broadcom, tiveram uma recuperação espetacular. E o legal é que esse otimismo da sexta-feira não ficou restrito aos Estados Unidos, não. Foi uma onda positiva que se espalhou pelo mundo todo, as bolsas na Europa e também aqui no Brasil pegaram carona nesse movimento de alta. Dando uma olhada na Europa, os principais mercados também fecharam no azul. A gente vê aí os ganhos no Reino Unido, na Alemanha, na França. O otimismo americano claramente contagiou o continente, que mostrou bastante resiliência depois da turbulência do meio da semana. E por aqui no Brasil, o Ibovespa também conseguiu fechar a sexta-feira em território positivo, com uma alta de 0,31%. O movimento foi puxado principalmente pelos setores imobiliário e financeiro. Um dos grandes destaques do pregão foi a Direcional Engenharia, que valorizou quase 6%. Certo. Depois de uma semana tão volátil, vale a pena dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que será que os analistas estão esperando para o resto de 2026? Um relatório bem interessante da Lazada Asset Management traz um tema importante: a ideia de que a gravidade deve se reafirmar. O que eles querem dizer com isso? Basicamente, que depois de todo esse otimismo com inteligência artificial, o mercado pode começar a ser mais cético, a separar melhor o joio do trigo. E o ponto central talvez seja esse aqui. Essa citação do estrategista-chefe da Lazard, o Ronald Temple, aponta para uma possível virada numa tendência que já dura mais de uma década: o domínio quase absoluto dos mercados americanos sobre o resto do mundo. Esse quadro resume bem a ideia. Para os Estados Unidos, os riscos no radar são uma inflação mais alta, talvez por conta de tarifas, e um crescimento do PIB um pouco mais lento.
Já para o resto do mundo, a conversa é outra. As oportunidades podem estar em ações com preços mais atrativos, especialmente se o dólar americano enfraquecer um pouco, o que, claro, favorece bastante os mercados emergentes. Então, depois de toda essa agitação, o que a gente tira disso tudo? Essa semana foi uma verdadeira aula sobre a psicologia do mercado, indo do medo extremo à euforia total em questão de poucas horas. Resumindo, foi a semana gangorra. Começou com pânico por causa de cripto e tecnologia, passou por um momento de reavaliar os investimentos e terminou de forma eufórica, com o Dow Jones quebrando a barreira dos 50 mil pontos pela primeira vez. E a pergunta que fica no ar é, essa recuperação incrível, essa virada, ela é um sinal de força, de resiliência do mercado? Ou é, na verdade, um grande alerta de que a volatilidade veio para ficar? Fica aí a reflexão para as próximas semanas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise aqui no Touros, Ursos e Robôs.